uma história de dedicação, profecia e providência, de uma fé inesgotável, de uma força interior, fala de um jovem sacerdote polonês, primeiro arcebispo de Cracóvia e depois pontífice de Roma, nascido Karol Wojtyła, o obstinado de Deus. Bem antes de se tornar o Papa João Paulo II, em 16 de outubro de 1978, Wojtyła já era um exemplo de cidadão. Da infância em Wadowice aos retiros religiosos no Vaticano, ele foi o melhor aluno nas escolas e as universidades por onde passou. Adorador do futebol, Karol não só teve diversos amigos judeus, como jogava frequentemente como goleiro no time dos judeus de sua cidade. Aos 14 anos, atuou como ator e roteirista em peças de teatro na Cracóvia. Antes dos 21 anos, o futuro Papa já havia perdido toda a sua família. A mãe morrera quando ele tinha apenas 9 anos. Pouco depois morreu o irmão, que estudava medicina e foi vítima de uma epidemia em um hospital. Em 1941, morreu seu pai em um dos mais rigorosos invernos na Polônia. Nesta época, Karol Wojtyła, que adorava poemas, escreveu um lembrando a dor e Deus. Sei que sou pequeno, mas há outros ainda menores que eu. Ele me escolheu, ele me lança nas cinzas, ele pode fazer isso. Mas por quê? Por que fazer isso comigo? Ele é o provedor. Então ele percebeu sua vocação para o sacerdócio e começou a estudar no seminário da Cracóvia. Ordenado sacerdote no dia 1º de novembro de 1946, Karol Wojtyła foi enviado a Roma para estudar teologia. É nomeado bispo aos 38 anos e aos 44, o Papa Paulo VI nomeia arcebispo da Cracóvia. O arcebispo Karol foi promovido para o Colégio dos Cardeais em 26 de junho de 1977. Na eleição no dia 16 de outubro de 1978, todos esperavam um Papa italiano, mas receberam um polonês, Karol Wojtyła, então com 58 anos, e que escolheu o nome João Paulo II para homenagear seu antecessor, João Paulo I, que morreu antes de completar 34 dias de pontificado. Ao se tornar Papa, ele avisou que levaria a religião aos 4 cantos do mundo e disse: "Senti-me no dever de imitar o apóstolo Pedro, que visitava todos para confirmar e consolidar a vitalidade da Igreja, na fidelidade da palavra e a serviço da verdade, para dizer a todos que Deus os ama, que a Igreja os ama e para receber deles o encorajamento e o exemplo de sua bondade e sua fé." Sofreu um atentado na tarde de 13 de maio de 1981. No meio da Praça de São Pedro, no Vaticano, o turco Mohammed Ali Agca disparou 3 vezes contra o Papa. A justiça italiana ordenou Agca a prisão perpétua, mas em 2000 foi perdoado por bom comportamento. 2 anos depois, João Paulo II visitou Ali Agca em sua cela, concedeu perdão e o turco afirmou ter abandonado o Islã a favor do cristianismo. Enquanto a maioria dos seus antecessores se confinou ao Vaticano, João Paulo II tornou-se um Papa do mundo, aquele que mais viajou ao longo da história. Nas suas inúmeras viagens, pregou o diálogo interreligioso, defendeu os pobres, pregou o evangelho, a paz mundial e alertou para os perigos da guerra química, do uso das armas nucleares e da intolerância racial e religiosa. Pediu perdão pelas faltas humanas cometidas pela Igreja Católica numa intervenção a 12 de março de 2000. Milhões de fiéis reunidos, João Paulo II está em casa, na Polônia, e é apreciado pelos seus compatriotas.
Papa encontrou-se com autoridades do judaísmo e do islamismo em Israel, uma terra frequentemente dividida em lutas, mas que com o pontífice parece encontrar novo estímulo ao diálogo. Wojtyła supera obstáculos políticos e diplomáticos. A mesquita da Cúpula de Ouro, onde é aceito pelos rabinos de Israel, e reza em frente ao Muro das Lamentações. O Papa João Paulo II levou 200 outros líderes religiosos a Assis para um dia de oração pela paz. O Papa queria que o dia de oração reforçasse sua mensagem após os ataques de 11 de setembro de 2001, que a religião não deve ser motivo para conflitos no século XXI. Jornada Mundial da Juventude é um movimento cristão que ocorre a cada 3 ou 4 anos e visa os jovens em especial. Foi fundado pelo Papa em 1985. Durante a jornada acontecem eventos como catequeses, adorações, missas, momentos de oração, palestras, partilhas e shows. João Paulo II celebrou pela primeira vez a jornada em Roma no ano de 1986. Apesar de ser proposta pela Igreja Católica, é um convite a todos os jovens do mundo. Para João Paulo II, a esperança de um mundo melhor está numa juventude sadia, com valores, responsável e, acima de tudo, voltada para Deus e para o próximo. A próxima Jornada Mundial da Juventude está prevista para ocorrer no Rio de Janeiro em 2013. Deus se deixa conquistar pelo humilde e recusa a arrogância do orgulhoso. Não terá paz na terra enquanto perdurem as opressões dos povos, as injustiças e os desequilíbrios econômicos que ainda existem. A pessoa humana tem uma necessidade que é ainda mais profunda, uma fome que é maior que aquela que o pão pode saciar. É a fome que possui o coração humano da imensidade de Deus. A igreja de hoje não precisa de cristãos em tempo parcial, mas sim de cristãos em tempo integral. Sancte Ignati Antiochene. Com a doença de Parkinson muito avançada, já era muito evidente seu estado extremamente debilitado. No domingo de Páscoa de 2005, o Papa ainda abençoou os fiéis, mas pela primeira vez em seu pontificado não conseguiu pronunciar a tradicional Urbi et Orbi. No dia 2 de abril de 2005, o mundo parou perante a notícia da morte do Santo Padre. No dia 14 de janeiro de 2011, o Papa Bento XVI aprovou o decreto sobre o milagre atribuído ao Papa Karol Wojtyła, permitindo a sua beatificação, que aconteceu em Roma no dia 1º de maio de 2011. A cerimônia foi acompanhada na Praça de São Pedro por mais de 1 milhão de pessoas, vindas de todos os continentes. Bento XVI recebeu uma relíquia contendo os sangue de João Paulo, que ele foi entregue por Marie Simon Pierre Normand. O milagre com que foi tocada religiosa foi um dos fatores decisivos para a beatificação de João Paulo II. Bento XVI também declarou que o processo de beatificação foi acelerado devido à grande veneração popular por Karol Wojtyła. O verdadeiro conhecimento e a autêntica liberdade se acham em Jesus.
As obras de arte falam de seus autores, introduzem no conhecimento de sua intimidade e revelam a original contribuição que oferecem à história da cultura. A vocação do cristão é a santidade, em todo momento da vida, na primavera da juventude, na plenitude do verão da idade madura e depois também no outono e no inverno da velhice e por último na hora da morte.